Quantos creem que essa é uma noite? Marcos capítulo 5, versículo... Vamos começar do versículo 21 até o 43. Amém? É a minha oração, irmãos, é o de sempre. Que você não converse, que você não vá para o celular. Um obreiro me entregou domingo passado, se fala em memória, domingo passado, uma listagem de pessoas que durante o culto estavam conversando, visitando o celular. Às vezes eu sei que alguns que estão trabalhando estão aqui interagindo, o louvor interage com a mídia lá atrás, né? Aí você olha assim e vê assim, poxa, fulano não, mas estão interagindo, o que vão ministrar depois da mensagem? Mas a listagem já era grande, que tinha pessoas que não tinham nada a ver com esse serviço, estão conversando, visitando o celular. Então, você vai virar para o irmão do teu lado, antes nós lemos o texto, e vai dizer assim para ele, olha para ele dentro dos olhos, e fala, olha, não viemos aqui para perder tempo, viemos aqui para sermos abençoados pelo poder da palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Então, Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado, qual era o nome dele? Guarde esse nome. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que seja curada e que viva. O que Jesus fez depois desse pedido? Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali também uma certa mulher, que havia 12 anos ela vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, o que acontecia com a vida dessa mulher? Verso 27, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de quem, irmãos? Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha, qual foi a notícia que entregaram a ele? Sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Em algumas versões, não temas, tá? Não temas. E isso tem um significado muito profundo. Toda vez que você vê uma situação parecida como essa que nós estamos lendo, e Deus ou Jesus falar não temas, Deus está assumindo a responsabilidade de toda a situação da tua vida. Quem entende aí, dê um glória a Deus. Então Jesus falou para ele: não temas, tá? Então, e não
não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas ela dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Quantos que creem nessa noite, nessa palavra? Quantos podem dar glórias a Deus? O tema dessa mensagem é: vai dar tudo certo, pois Deus vai resolver. Vamos lá, eu vou repetir aqui, depois a gente juntos vamos declarar o tema dessa mensagem. Vai dar tudo certo, pois Deus vai resolver. Então, antes de nós nos unirmos aqui no momento de fé, pegue tua situação aí agora. Lembra, nós temos ensinado aqui, nós estamos falando sobre o possível, nós estamos falando sobre possibilidades que tanto eu como você pode resolver por si só. Estamos falando de milagre, como de Jairo e como dessa mulher do fluxo sanguíneo. Milagre é coisas que já fugiu do nosso controle, que não tem mais jeito. Então pega agora, querido. Eu quero fazer uma oração com você. Eu pedi a apóstola para orar e naquele momento ela não entendeu o manto. É porque ela entendeu que o Danilo estava lá fazendo os ajustamentos para gravar a mensagem de hoje. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração, antes da mensagem, de orar. Sabe, de orar, irmão. Então você que necessita de um milagre na tua vida, entre em oração. Agora eu vou sacudir um pouquinho você, fique de pé em nome de Deus. Só quem necessita de um grande milagre, sabe, algo impossível, que se manifeste o poder de Deus. Eu quero unir nossa fé com você nesse momento de oração, para que você possa fechar seus olhos, visualizar a sua situação hoje. Talvez a sua situação hoje seja um tanto parecida com a mulher do fluxo e com Jairo, o qual a vida da filha dele tinha morrido. Espírito de Deus, em nome de Jesus. Espírito de Deus, em nome de Jesus. Talita, vive. Ressuscita nessa noite, meu Pai. A começar da minha vida, que estou aqui no altar, meu Deus, que necessito de milagres extraordinários, principalmente na vida cristã. Meu Deus, no reavistamento ou no avistamento espiritual de alguns filhos. Senhor, na expansão e no crescimento dessa igreja. Deus, em nome de Jesus. Senhor, assim talvez nos encontrando no dia de hoje, desesperados, ou com algo dentro de nós, queremos cura também. Algo dentro de nós é que sangra muito. Algo dentro de nós que está morto. Nós pedimos ao Senhor nessa noite. Somente o Senhor pode nos curar. Somente o Senhor pode trazer vida novamente. Senhor, te pedimos perdão, às vezes pela nossa falta de fé, mas nessa noite, nesse lugar, diante dessa palavra, crendo também, assim como o Senhor fez nessa casa, trazendo vida, trazendo inspiração. Nós oramos, já podemos visualizar aquilo que precisamos agora. Eu quero que você veja agora aquilo que você precisa. Porque aquilo que você precisa, você pode trazer, você pode manifestar agora. Fala com Deus em Romanos 4,17, que o Deus do impossível traz resistência. O Senhor traz resistência àquilo que você quer agora. Mas você precisa crer. Uma cura na sua vida, na
a sua saúde, a restituição do seu casamento. Não sei o que você precisa nessa noite. Não sei se você precisa curar do seu passado. Não sei. Mas o Senhor está aqui. E assim como Ele fez na tua palavra, Ele faz também no dia de hoje. Ele vai fazer, já está fazendo neste lugar. Aquele que recebe nessa noite, você possa aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar em nome de Jesus. Essa é uma noite que Deus vai resolver, irmãos. Na verdade, podemos já colocar depois dessa oração que Ele já está resolvendo, em nome de Jesus. Eu quero começar por aqui, irmãos. Tem muitas pessoas que entram numa igreja como essa, carregando alguns diagnósticos, sejam eles familiares, sejam eles e principalmente espirituais, chegam carregados com esses diagnósticos num ambiente como esse. E também eu quero lembrar você que nós temos aqui sempre procurado lembrar que esse ambiente aqui, irmãos, ele está preparado para nós podermos viver um grande milagre. Esse ambiente aqui, com a tua presença e mais ainda com a presença do Espírito de Deus, deixou de ser um ambiente comum. É um ambiente de milagre. É um ambiente onde o Espírito Santo quer se projetar sobre a nossa vida, quer adentrar a nossa vida subjetiva, emocional, espiritual, quer se mover entre nós, quer produzir expansão, quer produzir crescimento, quer manifestar a libertação, a cura, quer manifestar, milagres como esses que nós lemos aqui em alguma área da tua vida. Então essas pessoas chegam com alguns aspectos assim que precisam haver um milagre. Alguns, é muito comum alguns chegar com um casamento que acabou, chegar com um filho que se desviou, se afastou e que precisa de uma mudança, saúde que não melhora, vida financeira travada. São alguns dos aspectos, se não os principais, que muitas vezes norteiam o comportamento e a vida de alguém que vem num ambiente desse aqui. Por isso que nós ensinamos que esse ambiente aqui não é um ambiente que você tem que ficar conversando, distraído, Em alguns momentos a gente levanta sem necessidade. Eu não estou falando isso para advogar, pelo que eu sempre falo, mas para que o Espírito de Deus coloque no teu coração que quando você cruza aquele portão lá e senta aqui, irmão, você tem que estar preparado para se conectar ao Espírito Santo, para você poder viver um grande milagre. Eu sou de um tempo saudosista, e alguns aqui também que me acompanharam nessa geração, que nós sentávamos na igreja, chegávamos assim 30 minutos antes do culto e sentávamos, irmãos, às vezes, por que não, de joelho em oração. Você não ouvia o barulho de uma mosca voando. Ou seja, era um tempo onde a igreja entendia que esse lugar era um lugar, um ambiente preparado para gerar um milagre na nossa vida. Só que não adianta o ambiente estar preparado, não adianta o Espírito de Deus estar aqui tentando se mover entre nós, nas nossas mentes, nossos corações, na nossa alma, nosso espírito, se nós não estivermos preparados. Vou dar um exemplo: tem pessoas que saem pior depois do culto, pior do que quando chegou. Tem pessoas que pedem oração depois do culto. Se o milagre, desde quando começa o primeiro acorde, e a liturgia do culto começa a se desenvolver, até a bênção apostólica, Deus está se movendo. Então nós precisamos nos preparar, porque esse texto, essa narrativa está falando de duas pessoas, Jairo e a mulher anônima, a mulher do fluxo sanguíneo, a mulher que estava, 12 anos sofrendo de hemorragia. E as mulheres aqui sabem o quão terrível é isso, né? Mensalmente a mulher que ainda menstrua, ela sabe como é um processo incômodo, marcado pelo incômodo, né? Pela debilidade física, né? E essa mulher estava 12 anos sofrendo isso. Então, irmãos, esse texto ele vai tratar dessas duas pessoas, das vivências delas, das experiências dela com suas dores, seus sofrimentos.
E ambos, obviamente, você já percebeu, necessitavam de um grande milagre. Tanto Jairo como essa mulher, eles necessitavam de um grande milagre. Jairo, você já viu no texto, ele recebe uma notícia catastrófica. A filha dele havia morrido. E essa mulher de 12 anos, nesse processo de uma tentativa de cura. Então, todas essas circunstâncias, elas faziam parte do campo subjetivo emocional dessa mulher e de Jairo. Eu sempre, quando vou meditar na palavra, e principalmente quando vou entregar uma mensagem, irmãos, eu me coloco na posição, no texto, porque é Deus falando conosco, Deus trazendo a experiência de alguém. E essas narrativas aqui, elas não são fictícias, elas de fato aconteceram. Eu fico pensando como era a vida dessa mulher e como estava agora o seu coração e o coração de Jairo, que sai de casa, a filha morrendo, e no meio do caminho ele recebe uma notícia de que a filha havia falecido. Então, essas ambas histórias, na verdade, elas podem refletir a tua história nessa noite. De repente você chegou aqui com algo, acabou, não tem mais jeito, não é? Alguém já liberou uma palavra, você mesmo, depois de tantas e tantas lutas, você percebeu que não há mais jeito. Então, há uma conexão desse texto com você. E eu quero, nessa noite, fomentar no teu coração uma grande verdade. Porque esse é um texto de fé, irmãos. Estamos vivendo um tempo, a apóstola falou aqui, daqui a pouco você, quase ao término do culto, você vai ver um vídeo aqui. Estamos vivendo um momento que temos que colocar como igreja a nossa fé ativada, irmãos. Estamos vivendo um momento de expansão, de crescimento, algo que eu estou liberando sobre a tua vida já há um bom tempo, desde o ano passado, né? E todos que sobem aqui, conectam-se a esse mover, a esse propósito do Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando Jesus entra na vida de alguém, irmãos, é algo interessante. O que nós, ou alguém, ou algumas pessoas chamam de fim, o Espírito de Deus vai chamar de um grande começo, né? Então, talvez, como Jairo, essa mulher, você falou, é o fim. Mas Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que é um grande começo de uma grande jornada na tua vida. Somente quem crê aí se expresse dando glórias a Deus aí. Amém, irmãos? Então, aqui tem 4 aspectos que me chamaram a atenção. 4 aspectos que me chamaram a atenção na vida de Jairo e na vida dessa mulher. A primeira, Deus está pedindo para você sair da paralisia. Esse é o primeiro aspecto. Na verdade, são 4 atitudes que eu consegui extrair aqui da vida de Jairo e dessa mulher. E a primeira, Deus está falando em linhas diretas conosco nessa noite: saia da paralisia. Nós vamos entender isso. Jairo, o texto vai dizer, rogava-lhe muito dizendo, minha filha está morrendo. Tá? Porque foi assim a realidade dele. Ele sai de casa. Quem era Jairo? Ele era um supervisor, né, de uma sinagoga. Todo judeu que morava distante do templo de Jerusalém, se tivesse ali no mínimo 10 judeus, eles construíam uma sinagoga. Assim, para a gente ser bem rápido, a sinagoga era um ambiente assim, um tanto parecido com a igreja, tá? Onde eles cultuavam, onde havia uma liturgia, né? Havia um momento da liberação da palavra, e Jairo era o líder dessa sinagoga. Então, pensamos bem, Jairo conhecia a palavra, e Jairo tinha, pelo menos minimamente, um entendimento de quem era Deus, de quem era Senhor. Então, esse homem, podemos dizer que ele era alguém também religioso, alicerçado, sabe, na lei, alicerçado nas tradições da antiga dispensação. Mas quando ele sai de casa, ele encontra com Jesus, porque é nítido, ele vai ao encontro de Jesus, e você precisa, nessa noite, entender que se faz necessário você ir ao encontro de Jesus, porque, irmãos, em João capítulo 15,
lá naquela palavra da videira verdadeira, no versículo 5, Jesus vai dizer assim para nós: sem mim nada podeis fazer. Você vai entender daqui a pouco, principalmente se você se conectar no teu espírito a essa palavra de Jesus: sem mim nada podeis fazer. Lembra que ele fala: eu sou a videira verdadeira e vós sois o ramo. Só há vida, irmãos, só há uma nova jornada, só há verdadeiramente um novo começo se Jesus ele estiver no epicentro da nossa vida. Mais uma vez, quem está entendendo, dê glórias a Deus. Jairo poderia, irmãos, ter ficado em casa. Por isso que a primeira atitude que ele toma, ele sai de uma coisa que está sendo muito comum na vida da igreja hoje, a igreja do século 21, a igreja modernizada, a igreja das redes sociais. Paralisia espiritual, inércia espiritual. Jairo, quando ele percebe que não tinha mais jeito, ele sai da tua casa, ele rompe, ele faz uma ruptura com a paralisia espiritual, porque ele conhecia, como você conhece a palavra, ele era um líder religioso, mas ele não ficou paralisado. Ele sai e ele decide ir ao encontro de quem pode resolver toda a história da nossa vida. Somente mais uma vez, quem crê, quem concorda, dê glórias a Deus aí. A mulher também, irmãos, essa mulher também ela poderia ficar escondida. Por que escondida? Porque cerimonialmente ela era uma mulher impura. A religião considerava ela uma mulher impura. Naquele tempo, quando a mulher entrava no processo da menstruação, que dura aí aproximadamente 5, 6 dias, a mulher era considerada impura. Se ela sentasse no banco, ninguém poderia sentar, porque se alguém sentasse ali, era considerado impuro, porque ela havia sentado ali. Então imagine a vida dessa mulher, as mulheres naquele dia, pelo menos a princípio, no período da menstruação. Só que essa mulher estava há 12 anos num processo hemorrágico. Então essa mulher era rejeitada pela sociedade, inclusive os seus familiares, embora o texto não deixe claro isso, mas cerimonialmente, por conta dos preceitos da religião, ela não poderia ter contato com ninguém. Se você ler o texto comigo, você vai perceber que quando ela toca em Jesus, ela fica atemorizada. Depois que ela foi se apresentar e dizendo, quando Jesus, alguém me tocou. E o legal é que a gente pode colocar aqui, vou parafrasear o texto, Jesus falou assim, alguém me tocou de forma diferente. Isso tem a ver conosco. Esse trocadilho tem a ver conosco. Volta ao princípio, a gente chega nesse ambiente, porque alguns vivem um milagre, porque alguns processam uma transformação de vida quase que instantânea, ao contrário de muitos que já têm até um bom tempo. Essa mulher fez o que ninguém quis fazer. Embora ela fosse impura, estivesse impedida de acessar Jesus, né? Ela rompeu de alguma maneira, não sei como ela conseguiu ali, porque, irmãos, notadamente alguém conhecia ela, notadamente alguém conhecia a história da vida dela, mas ela ousadamente, ela rompe, porque se ela tocasse em alguém, era até perigoso para ela, e ela chega até Jesus e toca no manto de Jesus. Isso aí daria outra mensagem, porque esse ato dela é um ato profético, marcado pela profecia de Malaquias, tá? Mas a gente segue o roteiro aqui. Eu estou fazendo você entender o cenário de um milagre, fazer você aprender e se conectar a isso, irmãos. Não se vem à igreja de qualquer maneira, não se vem à igreja por vir. Falei domingo passado, a igreja não é um clube social, por isso que você tem que sair de casa em oração, vir orando, chegar aqui, cumprimente teu irmão, dê a paz de Cristo, shalom, sente no teu lugar, fique em oração, atraia a presença do Espírito Santo, não fique paralisado. Mas eu estou conversando, não vi meu irmão semana passada e tal. Irmão, marque com ele, vá até a casa dele, faça com que ele venha até a tua casa. Mas esse ambiente aqui é verdadeiramente um ambiente de milagre. Então ambos, Jairo sai de casa, ela não fica escondida, porque eles decidiram se mover para receber a manifestação dos seus milagres. Às vezes nós ficamos esperando, irmão, o agir de Deus, mas Deus não vai agir enquanto você
não romper com a tua paralisia espiritual. Nós pensamos que Deus, irmão, sabe, você cruza os braços, você fica em casa, você logo também você vai entender o processo dessa mensagem, quando você faz isso, sabe, e a gente fica esperando o agir de Deus. Eu fico pensando agora, irmãos, diante da realidade, da narrativa do texto, se Jairo continuasse em casa, se essa mulher continuasse no anonimato, escondida, por conta da restrição que ela tinha do contato das pessoas, mas eles se moveram. Então o que Deus está nos ensinando? Não podemos ser uma igreja que deixa de se mover, irmãos. Nós temos culto aqui quarta, em 7 dias temos culto, apenas três cultos na semana: quarta, domingo pela manhã e domingo à noite. E tem pessoas, irmãos, que não vem nenhum dos 3, mas quer o agir de Deus, quer o haja de Deus, quer a manifestação de um milagre. Apóstolo, Deus é misericordioso, a graça dele é abundante, sim, irmãos, mas Deus é justo. Deus é justo nos seus feitos, Deus é justo nas suas ações. Vou voltar a um ponto agora anterior que eu falei. Digamos que você é uma pessoa antiga no ministério, mas o irmão que chegou ontem, se apresentou ontem, quer fazer parte desse ministério, e ele começa a buscar, irmãos, ardorosamente. Ele não falta culto. E olha, eu estou falando na perspectiva de não religiosismo, eu estou falando na perspectiva de um contato com o Espírito Santo, na perspectiva de uma adoração genuína, porque eu entendo que quando nós entramos nessa nave aqui, nós temos que causar uma ruptura com nossa alma, porque a nossa alma fica pedindo muitas coisas, a nossa alma fica muito solista, a nossa alma fica muito preocupada com o porvir, com o amanhã, com a semana que está chegando. É romper, é uma entrega total. Então esse irmão que chegou ontem, ele começa a buscar, sabe, ele sai de uma inércia que muitos, infelizmente, com o passar do tempo, se entregam a essa inércia espiritual. E Jairo e essa mulher rompe. Semana passada, retrasada, acho que foi apóstolo. Se não foi, ela me corrige. Alguém falou que não precisa, alguém falou comigo que não precisa de vir à igreja para ser abençoado. Então rasga a Bíblia, irmãos, porque o escritor de Hebreus capítulo 10 verso 25, ele vai falar: não deixai de congregar como é costume de alguns. E você está entendendo nessa noite que não é o fato de você sentar nesse banco, cronometrar teu relógio, o culto está acabando e ir embora, irmão, isso aí não vai acontecer nada na tua vida. Somente quem está comigo aqui no entendimento, dê um glórias a Deus aí, irmãos. Eu estou caminhando num processo para você entender o que é buscar, a necessidade de buscar, a necessidade de ser uma igreja, um crente que busca ardorosamente a presença do Eterno. Jairo, ele rompe, essa mulher rompe, porque a paralisia espiritual, irmãos, ela mata sonhos, ela está matando sonhos de muitos crentes, ela está matando casamentos, ela está matando projetos. Isso tudo está embutido na nossa história de vida, irmãos, e a gente entramos em crise. Muita gente está entrando em crise porque fica questionando a Deus, porque nada acontece. Já sou batizado, faço parte do ministério, lidero até um ministério, eu tenho uma célula, eu estou fazendo o ID, eu vou aos encontros da igreja, mas não é só isso, irmãos. O Espírito Santo de Deus espera muito mais de você. O Espírito Santo de Deus espera que você enverede essa busca. Porque, irmãos, tem muita gente esperando Deus fazer aquilo que Ele já pediu para você fazer, sabe? Tem muita gente esperando Deus fazer o que Ele pediu, minha irmã, a você, meu irmão, para você fazer. Tem coisas que no processo do milagre Deus vai deixar você para você fazer, e uma delas está aqui, é sair da paralisia, sabe? Ah, apóstolo, está difícil, irmão, saia, rompa nessa noite dessa paralisia. Pare agora comigo e pense o que está afetando a tua alma, que está causando desânimo na tua vida, que está fazendo você esmorecer.
sabe? Um dia desse nós fizemos uma dinâmica aqui, e eu pedi para ninguém colocar o nome, para deixar as pessoas à vontade. Irmãos, misericórdia. Eu, apóstolo, decidimos, né, apóstolo, ir ao monte amanhã, tirar um tempo de oração, porque as notícias que chegaram são muito boas, irmãos. Eu glorifiquei o Eterno que houve transparência, mas eu falei, apóstolo, se fosse para colocar o nome, será que eles teriam coragem para dizer o processo pelos quais eles estão fazendo parte? Irmãos, é catastrófico. É uma realidade que, como pastor, absurdamente, eu falei, meu Deus. Não que eu não esperasse isso, irmãos. Não que eu achasse que esse ministério Semeando Vidas e tantos outros que estão aí, a gente achasse que não aconteceriam determinadas coisas, ou estavam acontecendo determinadas coisas. Mas isso tudo é resultado de uma paralisia espiritual. Então você nessa noite, irmãos, em nome de Jesus, Deus quer levantar você. Mas antes de Deus levantar você, Ele está pedindo para você sair da autocomiseração, sair do medo, sair da procrastinação espiritual, sair da tua zona de conforto e se mover em direção a Jesus. Mais uma vez, quem recebe, dê glórias a Deus aí. Irmão, não adianta você ficar falando ouvido ou dor. Não adianta você ficar falando, até mesmo para o teu discipulador, que tem que te acompanhar, tem que orar, tem que te orientar. Você ficar dizendo, está ruim, está difícil, sabe? Aquela situação antiga de você se colocar num processo de auto-vitimização. Irmão, se você tem problema, tem pessoas com problemas maiores que o teu. E não estão parados, irmãos. Estão dando gás, estão seguindo. Não falta culto, serve a Deus, continua uma vida de oração, continua uma vida de dedicação ao Senhor. Então essa é uma posição que muitos infelizmente têm se colocado. E aí quando você se coloca numa posição como essa, você não se coloca na posição de filho, nem de filha de Deus, você coloca numa posição qualquer. Porque se eu sou filho de Deus, irmãos, se eu me considero, se eu tenho a fé que eu sou filho de Deus, eu crio expectativas dentro de mim de que meu Pai Celestial, Ele vai me honrar em algum momento. Se eu tenho essa convicção e fé de que sou filho de Deus, eu tenho que andar como filho, apesar da dor, apesar das circunstâncias, como a de Jairo e dessa mulher, irmãos, que não tinham essa perspectiva ainda, mas eles romperam. Irmãos, eu tenho certeza que Deus, Ele vai manifestar o teu milagre. A segunda atitude que eu vejo aqui, eles agiram apesar da dor. O texto deixa bem claro, havia certa mulher que havia 12 anos, ela tinha tudo para desistir, irmão. Tem gente que começou a sofrer ontem e está desistindo hoje. Então essa mulher tinha 12 anos e ela ouviu com certeza, como muitos, falar de Jesus, e ela se apresenta. Ela rompe a multidão, ela rompe os obstáculos. Quais são os obstáculos que você precisa romper nessa noite para chegar até Jesus? Ah, apóstolo, eu não tenho uma história como dessa mulher. Não importa, a dela, ela precisava ser curada de um fluxo hemorrágico. Mas qual o fluxo hemorrágico que tem interrompido a tua caminhada de fé? Pegue isso nessa noite e vença esses obstáculos, irmão. Normalmente os obstáculos não estão somente fora, mas normalmente são maiores aqui dentro. A gente tem que vencer os maiores obstáculos, os maiores gigantes, os maiores Golias estão aqui dentro de nós. São as nossas perspectivas, são as nossas distorções que nós temos do mover, do que é relação com Deus. E essa mulher, ela estava emocionalmente cansada, financeiramente destruída, porque foram 12 anos, o texto deixa bem claro, irmãos, gastando dinheiro com médicos. Ela estava debilitada fisicamente e espiritualmente, você já sabe, ela era rejeitada pela sociedade. Olha o quadro dela aí. Mesmo assim, ela foi ao encontro de quem? Jesus. Quantos nessa noite estão dispostos ao encontro de Jesus para poder gerar um grande milagre na tua vida? Você está disposto nessa noite? Eu vou repetir, quantos estão dispostos
a ter um encontro com Jesus. Eu vou repetir pela terceira vez, mas eu quero que você amplie o seu entendimento. Quantos estão dispostos ao encontro de Jesus nessa noite? Não é só para gerar o milagre que você precisa, é para transformar também a tua vida, sabe? Porque todas as pessoas que tiveram um encontro legítimo com Jesus, tiveram, irmãos, viveram um grande milagre, mas tiveram suas vidas transformadas para frente, para sempre. Os dois nos ensinam, tanto Jairo como a mulher, quem vence não é quem não sente dor. Eu preguei isso aqui semana passada. Ninguém é o bambambam da história de Deus. Eu vou repetir, quem vence não é quem não sente dor. Você não pode negar a tua dor, você não pode negar teu sofrimento, dói mesmo, em ponto final. Essa semana eu falei com alguém, não finja que está tudo bem não, chore, se expresse. Aonde está a tua dor? Ah, está aqui, então chore, irmão. Não negue a dor, mas existe uma coisa, que quem vence não é quem não sente dor. Então Jairo e essa mulher não negaram a dor, foram ao encontro de quem poderia resolver. E aí vem a terceira atitude desses dois, eles reconheceram os seus limites. É o que nós temos mais alicerçado aqui na palavra. Precisamos sair de um pedestal de autossuficiência. Ainda existe muita gente tentando resolver suas vidas por si só, sem Jesus. E sem Jesus, irmão, você pode até conseguir algumas coisas, mas você não vai conseguir na totalidade do que Deus já reservou para você. Porque Ele, o apóstolo ministrou aqui quarta-feira, Ele é infinitamente o quê? Para nos dar além daquilo que... E você pede uma coisa, eu sempre brinco com isso, você pede um fusquinha, Deus te dá. Você pede uma casinha, um casebre, lá no seu pé do morro, Deus te dá uma mansão. Estou dando exemplo, tá? Não fique só conectado a isso, não, que nós temos facilidade de se conectar só às coisas materiais. Eu estou falando da grandeza de Deus. Eu estou falando do processo do relacionamento, da conexão que você, como filho e filha de Deus, tem que ter. Mas, irmãos, reconhecer nossos limites. Aquela mulher havia gastado tudo. Jairo possivelmente tentou de tudo também para tentar salvar a vida da filha. E nós, o que nós aprendemos? Continuamos, na verdade, nessa noite, aprendendo com a situação de Jairo, que chega um momento que precisamos admitir: eu não consigo sozinho. E não conseguimos, irmãos. Somos uma igreja, podemos nos conectar, nos unir num grande milagre, num grande propósito, como fizemos aqui de manhã, como estamos fazendo aqui nessa noite, mas sem Ele, no epicentro da nossa vida, não vamos conseguir, irmãos. Ou seja, se você não entendeu ainda, Jesus nessa noite, Ele está fazendo um convite a você, para você seguir um caminho e vir até Ele. Romper, irmãos. Romper com alguns paradigmas. E a gente pensa que isso é fracasso. Não é fracasso. Tem batalhas, irmão. Eu coloquei aqui que o diploma não vai resolver. O teu conhecimento não vai resolver. A tua capacidade intelectual não vai resolver. Tem dores que o dinheiro não resolve. Tem crises que as influências que você tem, a network, não vai resolver. Mas somente tem uma pessoa que resolve. Qual é o nome dele, irmãos? Jesus. Você pode dar um glórias a Deus aí, meu Deus. Então, a gente se conecta a muitas coisas, as nossas influências, ao dinheiro, etc. Mas tem coisas, é o que Jesus está querendo falar para você nessa noite. Tem coisas que só Ele pode resolver. E quarta e última atitude de Jairo e daquela mulher: eles permaneceram disponíveis para Jesus agir na vida dele. Porque eu vi aqui no caminho de Jairo, Jesus estava indo para a casa de Jairo. Só você ler o texto. Jesus, imagine o pai desesperado, chorando: Jesus, minha filha está morrendo. E no meio do caminho quem aparece? A mulher do fluxo, com uma necessidade tão igual a dele. Mas mesmo assim, não vemos nem a mulher, não vemos nem Jairo desistindo. Eu vejo eles permanecendo, sendo perseverantes. Falei domingo passado: aquele que permanecer, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Hebreus 10, verso 38 a 39,
Deus vai falar ali, espere mais um pouquinho. Ele tarda, mas ele vai se manifestar. Então, enquanto Jesus está parado, chega a notícia: sua filha morreu. Isso parece uma indiferença de Jesus, né? Isso parece atraso, mas tinha um propósito de Deus ali, irmão. Você que está aqui nessa noite, que orou com o apóstolo, que tem um milagre, que necessita de um milagre urgente, e você está muito tempo esperando, talvez 12, 14, 20 anos, quem sabe. Se está demorando, não é atraso de Deus. Tem um propósito de Deus aí, sabe? Movimentando as águas, querendo movimentar você em direção ao fluxo de um milagre. Eu preguei aqui também um certo tempo uma mensagem dizendo que o relógio de Deus não se atrasa. Mas quando parece que está atrasando, irmão, Deus está querendo mexer, Deus está querendo sacudir você. Deus quer aguçar, ativar a tua fé. E aí, o silêncio de Deus não significa abandono. O aparente atraso de Deus não é uma negação. Jesus disse para ele, o que Jesus disse para Jairo naquele dia? Não temas, creia tão somente. É o que Jesus está falando com você nessa noite. Não temos. Quando eu vejo Jesus falar assim, irmãos, eu sei que o texto não fala e ele não nos aponta isso, mas eu vejo Jesus como Isaías fala: eu sou aquele que pega você pela minha destra, né? Lembra quando um pai pega um filho, né? Um dia desse o Alain me mostrou o vídeo do Arthur caindo na piscina, um momento assim de distração, não foi? Cadê a Ana Larissa? Foi, Larissa? O desespero, eu fiquei angustiado no vídeo, né? Porque eles estavam num lugar, tinha uma piscina, e ele estava com uma boia, de repente ele mergulha, vira com a boia de cabeça para baixo, e a agonia da perna dele tentando sair foi quando, foi você, né, Anne? A Anne pulou dentro da piscina e resgatou ele. É assim que eu vejo Deus no processo da caminhada da nossa vida, principalmente quando nós estamos necessitando de um grande milagre. É o carinho. E eu quero dizer para você nessa noite: continue disponível, continue crendo, continue esperando, porque Deus nunca deixou de trabalhar. Deus está nos bastidores, obrigado, celestiais. O que houve? De ligar o ar? Houve algum problema, né? Mas tá bom. Eu quero convidar você a um grande milagre nessa noite, irmãos. Eu quero convidar você a ficar de pé, em nome de Jesus. Essa mulher, quando ela tem um encontro com Jesus, Jesus fala assim: a tua fé te salvou. Jairo foi lá, Jesus foi na casa de Jairo e ressuscitou a filha dele. E há uma conclusão aqui, irmãos. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando: acabou, morreu, não tem mais jeito, perdi tempo demais. Mas Jesus, Ele está aqui nessa noite. E Ele não vai ao teu encontro. Ele se faz necessário que você venha ao encontro dele. Que você rompa as barreiras que precisam serem, sabe, transpostas. Essas barreiras, irmãos, estão aí dentro de você, sabe? Não misture as coisas. Entre no processo do milagre de Deus. Jesus manda nos dizer nessa noite: saia da paralisia, haja apesar da dor, sabe? Rompa com as dificuldades que estão aí dentro de você. Jairo, como aquela mulher, saíram de uma paralisia, romperam, aonde muitos estão parando. E talvez você chegou nessa noite aqui, você está paralisado diante das circunstâncias da tua vida. Ao contrário, Jairo e aquela mulher romperam. Então é uma noite que você precisa agir apesar da tua dor. Por isso que o Espírito de Deus trouxe você aqui, que você precisa reconhecer seus limites. Irmão, chega uma hora que a gente tem que dizer para Deus: chegou,
Senhor, não dá mais, eu tentei de tudo, sabe, mas não tem mais recursos, não sei mais o que fazer. E é uma noite também que você precisa refletir que você deve permanecer disponível, você deve perseverar para Deus se manifestar na tua vida. Eu creio, irmãos, sem sombra de dúvidas nenhuma, que esse ambiente aqui está preparado para um grande milagre nessa noite.